Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Essa noite eu quero falar com os irmãos, é uma mensagem que fala para nós, fala um pouco sobre esperança. Eu não sei muito bem o tema central da mensagem, mas é meio que sobre esperança. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem Salmo 39. É porque eu ia trazer a mensagem na semana que vem, né? E aí o irmão Marcos pediu se tinha como eu fazer a troca com ele. Eu falei, ô irmão, ele perguntou quem podia fazer a troca. Eu falei, irmão, eu faço a troca. E eu ia falar com os irmãos sobre Abraão, e eu ia falar sobre 3 passos para nós sermos amigos de Deus. Que nem Deus chamou Abraão, né? Deus considerava Abraão como amigo dele. E eu ia falar sobre isso. Mas aí Deus começou a me dar uma outra direção durante o dia ontem. E o título da mensagem é O Senhor que responde nossas lágrimas. É uma mensagem pequena, uma mensagem simples, mas que nos faz refletir sobre o Deus que responde às nossas lágrimas. A Fabi estava contando um pouco sobre o que tem acontecido com ela, e muitas vezes o que está acontecendo com a Fabi é o que acontece com muitos nós. Angústias, né? Tristezas, muitas vezes até quadros depressivos. E quantas são as vezes que em determinadas situações a nossa maneira de falar com Deus não é em lágrimas, não é se derramando, muitas vezes em prantos e não saem nem palavras. E o Deus, Ele ouve essas lágrimas. Essas lágrimas chegam para Ele como um pedido de misericórdia nível hard, vamos dizer assim. E Deus, Ele ouve essas lágrimas e derrama a graça dele sobre nós. Então a mensagem, ela vai falar sobre isso. E eu vou usar alguns exemplos. Um deles é Davi, que está no Salmo 39, verso 12, vai dizer assim: Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, e peregrino como todos os meus pais. E a parte que mais tocou o meu coração desse verso: não te cale perante as minhas lágrimas. Porque muitas vezes nós nos achegamos a Deus em lágrimas e falamos, mas parece que Deus não está me ouvindo. A dor continua, que nem a Fabi falou, que sente dor. Muitas vezes é dor física, mas muitas vezes é dor na alma. Esses dias atrás tivemos um acidente com o avião. Poxa, quantas famílias nesse momento não está espedaçado aí? Não tem chorado, não tem buscado consolo. Às vezes em pessoas, né? Alguns, creio que cristãos, têm buscado consolo de Deus. Mas uma angústia. Tem buscado a Deus através das lágrimas. E isso daí vem para nós como um consolo, vem como um conforto, porque Deus, Ele ouve esse tipo de oração também. Tempos atrás eu falava com o Cris e eu falei para ele, a gente conversava e eu falei para ele, poxa Cris, eu tenho uma dificuldade, eu não choro diante de Deus não. E ele falou assim, cara, você deve se permitir. Foi isso ou não foi, Cris? Falou, você deve se permitir. Ele falou, eu também era assim. Quantas vezes eu não segurei choro, mas o dia que eu me permiti, Deus se derramou e mudou a minha vida. E essa mensagem, ela vem para nós como uma resposta dos céus. E vai dizer assim: há ocasiões em que, ao usarmos a fé, temos de clamar ao Senhor para que o sofrimento em nossa alma tenha fim, pois já não aguentamos de tanta pressão, e muitas vezes é assim.
Muitas vezes estamos passando por uma angústia, um sofrimento, uma dor tão grande aí que é incômodo. Davi se encontrava em um desses momentos e resolveu abrir o seu coração para ser consolado. Se a gente for dar uma olhadinha, o que significa mais ou menos esse Salmo 39, aqui ele diz que o verso 12 é um apelo que Davi faz a Deus, né, para que o proteja de todo mal. Ele reconhece que sua fraqueza, fraqueza humana em geral, é uma forma de dependência da ajuda divina e que seu destino está nas mãos de Deus. Esse Salmo 39, Davi mais ou menos é isso. É uma canção onde ele olha para Deus e fala: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu sou fraco. Olha para mim, no momento que eu estiver chorando aqui, que eu estiver aflito, olha para mim, não se cala não, eu quero te ouvir, eu quero a tua resposta. E isso muitas das vezes é a nossa situação, é o nosso dia a dia. A fé fará você sentir como agir. A fé em Deus fará com que nós saibamos como agir em Deus, em oração, em se derramar a Deus, em abrir a nossa boca, nos derramar em lágrima, para que Deus possa abrir os céus e ouvir o clamor que a gente está fazendo e possa nos atender, nos acudir, nos dar a esperança de um renovo, nos dar a esperança de uma renovação, de uma restauração. Davi estava determinado a ser escutado, pois precisava urgentemente da ajuda de Deus. Nesse verso 12 ele está determinado, tanto que ele fala: não te cales perante as minhas lágrimas. Quantas será que foram as vezes que Davi em choro foi falar com Deus? A Bíblia conta algumas, que Davi estava passando por situação de aflição, e quando você lê o texto dá a entender que ali ele está num momento de angústia suprema, tremenda ali, e deveria estar chorando, deveria estar se abrindo a Deus. Da mesma maneira, devemos estar prontos para pedir que a nossa súplica seja ouvida e atendida a Deus. Precisamos fazer que nem Davi. Porque muitas vezes, nos momentos de angústia, a primeira coisa que nós fazemos é procurar distrações. E geralmente é o conselho que as pessoas falam para nós: você está passando uma dificuldade, uma angústia, vai assistir um filme, vai procurar um hobby, arruma uma distração para espairecer. Não é assim que as pessoas fazem? Só que nós muitas vezes devemos olhar para esse Salmo 39, o verso 12, e fazer como Davi. É a angústia que estamos sentindo? É então ir lá e falar com Deus: Senhor, está doendo. Senhor, me ajuda. Estou precisando de Ti. É isso que Deus espera de nós. É isso que o Deus que ouve as lágrimas espera de nós. Ele ouve. Deus, Ele ouve quando estamos alegres, quando estamos agradecendo por emprego, ou por uma posição melhor no serviço, ou quando qualquer coisa boa. Deus Ele gosta que nós agradecemos a Ele. Mas Ele gosta também que quando estamos passando por situações onde a nossa alma chora, Ele gosta também que nós falamos com Ele, e pedimos para Ele direção, e pedimos para Ele: Senhor, está doendo, me ajuda aqui. Deus gosta disso. E é nesses momentos que Deus, Ele olha para nós e Ele mostra a sua grandeza. E eu coloquei aqui: continuar sofrendo não é doutrina bíblica, e não é mesmo. A Bíblia, ela vai ensinar para nós que nós devemos trocar o nosso fardo com Deus. Deus, Ele fala assim: está pesado,
eu troco com você, eu te ajudo a carregar isso daí. O meu é mais leve. Então, ficar no sofrimento, ficar num período de angústia, Deus ele não quer isso para nós. Ele quer que nós sejamos amigos dele. Ele quer que nós falamos com ele. Ele quer saber de nós onde está doendo. Onde está doendo? Ele quer saber. Muitas vezes temos amigos. Quem é casado tem a esposa, ou a esposa tem o marido, tem o filho, tem um irmão próximo, um amigo chegado. E muitas vezes nós chegamos e nos abrimos, desabafamos, falamos das situações ali, os nossos lamentos. Isso é bom? É bom. É bom ter alguém. Uma pessoa ali, né, que está te ouvindo. Mas melhor ainda é ter Deus que te ouve. Você se fechar ali no secreto do seu quarto e você falar com Deus, Senhor, está acontecendo isso, como se fosse seu amigo ali do seu lado. Deus, ele quer isso, ele quer ouvir. Para que Deus possa estender a mão dele e nos abençoar, ele quer que façamos isso. Não uma vez só, mas várias vezes. Todo dia, toda hora, todo momento. Deus, ele espera isso. E lá em 1 Pedro 5,17. Dá uma olhadinha, 1 Pedro 5,17. 5,7, perdão. 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E eu coloquei aqui, se temos de lançar sobre a Deus nossas ansiedades, doenças das almas, podemos lançar a Deus tudo. O texto está dizendo, lance sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua angústia, toda a sua tristeza, toda a sua dor, lance sobre ele todas as suas lágrimas. Deus, ele espera isso de nós. O título é O Senhor que ouve nossas lágrimas. As nossas lágrimas, ela chega a Deus como um pedido de socorro. E Deus quer que nós lancemos a Ele. Como Davi fez. Senhor, não se cala não. Eu falo, o Senhor me escuta, mas responde eu. Eu sei que o Senhor está escutando, mas responde. Como o salmista fez aqui. E eu coloquei, ouve-nos, Senhor, tem de ser o nosso pedido sempre. Sempre temos que olhar para Deus e falar, Senhor, me ouve. Senhor, me ouve. Nós falamos o nosso problema e falamos, Senhor, me ouve. Porque se Deus parar de ouvir, tem alguma coisa errada. Se Deus não responder, tem algo errado. Então sempre temos que falar, Senhor, me ouve. Senhor, mostra para mim que o Senhor está comigo. O rei de Israel não queria orações sem resposta, senão ele não teria pedido para Deus não se calar, né? Então ele queria uma resposta. O texto, ele mostra para nós que era um momento de aflição ali, um momento de angústia, de algo desesperado. Tanto que ele vai lá e fala, não te cales perante as minhas lágrimas. Poxa, eu estou precisando dessa resposta, estou precisando que o Senhor se mostre mais uma vez comigo. O texto basicamente está dizendo isso. Aqui Davi devia estar, eu imagino que ele devia estar até puxando os cabelos de desespero ali, de angústia. Certamente ele aprendeu isso com Deus, que as orações levadas a Deus têm resposta, porque quando a gente olha a vida de Davi, vemos que ele tem uma vida com Deus, e tudo que ele fazia e colocava o nome de Deus, Deus era com ele. Então Deus ensinou isso para ele, meio que pelas entrelinhas, vamos dizer assim. Deus ensinou para ele, se pedir no meu nome, eu vou te responder, mas o seu coração tem que ser puro, tem que ser um coração temente a mim, e eu vou te responder, eu estarei contigo.
A oração sem base na vontade de Deus, a qual está clara na Bíblia, não deve ser feita. E eu coloquei aqui, orar por orar é brincar com Deus. Esses dias eu estava vendo um meme na internet, e o rapaz ele falou assim para o colega dele, rapaz, eu cheguei tão cansado em casa ontem, que na hora que eu fui deitar eu falei, Senhor, a oração de hoje é a mesma de ontem, amém. É uma brincadeira, mas qual que é a finalidade disso? E muitas vezes nós cristãos estamos nessa situação. Muitas vezes já virou uma rotina, já criamos pequenas orações e só repetimos e acabou. Só que muitas vezes a nossa alma está gritando por socorro. Ela está olhando, está dizendo para nós, não estou aguentando mais, não estou bem. Só que já ficamos em um período de estagnação e pensamos que é normal, e não é. Deus, Ele quer ouvir as nossas lágrimas, Ele quer responder às nossas lágrimas. E aí eu tenho um exemplo de Lázaro também, que aqui é Jesus. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus disse, está lá em João, capítulo 11, verso 41, parte B. Jesus, ele não chega lá simplesmente e fala assim, Lázaro, sai fora aí, vem para fora, vamos. Ele não faz isso. Jesus, ele chega lá e fala assim, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E eu coloquei aqui em cima, a oração sem base na vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que nós sejamos gratos a Ele, que nós o amamos, que nós o adoramos, somente a Ele. A oração, ela tem que ser baseada nas coisas que Deus quer para nós. Uma delas, ser grato. E aí eu coloquei, Deus ouve quando oramos sob a direção dEle com fé. Deus ouve. E antes dele falar para Lázaro sair para fora, o que de fato ocorre, Jesus falou com o Pai Celestial, e ele diz assim lá em Jó 11:42, eu bem sei que sempre me ouves. Jesus está dizendo, Jesus é o Filho de Deus, que veio em forma humana, e ele olha para os céus e fala, eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu sei disso. Ou seja, ele aqui está querendo dizer, era só ele falar, Lázaro, vem para fora que eu e o cara lá de cima tem uma ligação e está tudo certo. Basicamente ele está querendo dizer isso. Mas não, aqui ele está mostrando para nós, olha, mesmo sabendo que Deus vai me ouvir, Deus, eu vou mostrar para vocês que vocês têm que pedir a Deus, vocês têm que confessar a Deus, vocês têm que falar para Deus o que vocês querem, porque Deus não vai fazer simplesmente porque Ele acha bom, Ele vai fazer porque Ele é bom e porque você está falando para Ele o que você quer, a sua vontade, mostrando para Ele a sua angústia. E Ele diz assim, no verso 42 de João 11, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Aqui é Jesus falando. Eu comecei com Davi, orando a Deus e falando, Senhor, não se cale perante as minhas lágrimas. E aqui eu estou falando de Jesus. Jesus, ele poderia fazer maravilhas e milagres sem precisar de falar com Deus, porque o propósito na terra dele era mostrar as maravilhas de Deus e salvar a humanidade. Ele poderia fazer, mas ele mostra para nós, tem que falar, tem que confessar, o caminho é esse. Você precisa de perdão? Tem que pedir perdão. Precisa liberar o perdão? Tem que confessar o perdão. Precisa de cura? Você tem que falar o seu problema. Para que Deus possa agir, tem que falar o seu problema.
Quer restauração? Você precisa de falar para Deus que você precisa de restauração. Jesus está mostrando para nós isso. Fale a Deus. E o engraçado aqui nesse texto, engraçado não, mas o que tem a ver com a mensagem, essa parte, é porque Jesus chora pela morte de Lázaro. Jesus, ele sente essa morte. Lázaro era um amigo dele, né? Jesus também, em lágrimas, pediu a Deus. Vamos dizer assim, né? Pensando num contexto, com tristeza, com angústia. Era amigo dele, era chegado. Poxa, meu amigo morreu, não era para morrer agora, tem um propósito aí, mas não era. Como um ser humano, como nós. Em lágrimas ele pede a Deus. E através das lágrimas dele, Deus responde. E o milagre nós sabemos, Lázaro volta à vida. E lá em João 5,19, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, ó, Jesus fala, eu faço aquilo que vejo o Pai realizar. Ele só faz o que ele sabe que Deus realiza, o que Deus faz. E eu coloquei que é desse modo que nós devemos proceder. É em lágrimas? Então é em lágrimas. Se derrama. A Fabi deu exemplo aqui. Em lágrimas ela clamou, Senhor, o que está acontecendo comigo? Preciso da cura. Passou a dor, se sentiu bem, depois que foi descobrir que tinha um problema. Em lágrimas. Deus vai ouvir. O aperto de Davi era grande. Ele chegou a pedir ao Senhor que não se calasse diante do seu pranto. Quando oramos e sentimos a presença de Deus e as emoções vêm, pode ter certeza de que obteremos a resposta. E aí está o que o Cris disse. Você precisa se permitir. Muitas vezes vem a emoção. Isso é para mim também. Precisa se permitir. Havendo ou não lágrimas nos olhos, interessa-nos estar ciente de que a palavra pronunciada trará a bênção. A palavra, falada a Deus, trará a bênção a nós. E pode ser o que nós esperamos ou muitas vezes não. Mas é o melhor de Deus para nós. O importante é orarmos com fé em Jesus. E aqui já está no final da mensagem já. Somos filhos de Deus, mas muitas vezes achamos que somos estranhos para Ele. E é bem verdade isso que acontece mesmo. Muitas vezes ficamos com aquela, eu não sou merecedor, eu não mereço isso, por que Deus faz isso comigo? Aí nos achamos muitas vezes estranhos, não achamos merecedores. E muitas vezes esse sentimento nos atormenta, mas não deve nos fazer desistir do que buscamos. E aí eu coloquei aqui, temos o exemplo dos 2 cegos que seguiram Jesus, pedindo que tivesse misericórdia. Misericórdia deles. Dá uma olhadinha, Mateus 9, do 27 ao 30. Mateus 9, do 27 ao 30. É a cura de 2 cegos e de um mudo. E vai dizer assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aqui eles estão clamando, creio eu que em alta voz, Creio que eu que pedindo por misericórdia, por socorro, tem uma exclamação aqui. Então eles estão pedindo algo com muita veemência, com muita vontade, querendo muito. No 28, entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e eles perguntou. Olha só, os cegos já estavam clamando com muita vontade da cura ali. Tem misericórdia de nós, Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Jesus pergunta.
Eles respondem: sim, Senhor. Tem uma exclamação aí também. Responde com certeza, com convicção do que querem. E ele, tocando nos olhos desse, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Verso 30, só até aí. Se nós olharmos, o texto dá a entender para nós que os cegos também, numa medida desesperadora, num ato de preciso voltar a enxergar, é a única salvação. Senhor, tenha misericórdia, me salva, me cura, me restaura. Jesus olha para eles: vocês acham que eu consigo fazer isso? Sim, tenho certeza, consegue. Podemos levar a entender também que os cegos poderiam estar chorando ali. E a oração foi respondida. E eu coloquei aqui: Deus é bom, somente creia. Somente precisamos crer que Deus é bom. E aqui já é o fechamento da mensagem. Davi se declarou um estranho para o Senhor. O texto diz isso. Salmo 39, o texto diz isso. Porque até a vinda de Jesus, ninguém havia sido declarado filho de Deus. Essa é a verdade. Jesus veio, né? E aí após a vinda de Jesus, todos foi declarado filhos de Deus. Depois da morte de Cristo, a bênção do novo nascimento veio para todo que o recebe como Salvador. Hoje a nossa posição diante do Pai é de filhos. Amém? Saia daqui com a certeza de que as suas lágrimas Deus ouve. Amém? Se você precisava de uma resposta, creia que essa é uma confirmação dos céus para você. Curve a cabeça, feche os olhos, chama o pastor Rai. Pai amado, Pai querido, eu agradeço, Senhor, por essa mensagem que ela vem falar aos nossos corações que o Senhor está olhando para nós, Pai. Que o Senhor olha para nós em todos os tempos, em todo momento, seja na angústia, ou seja, não seja na angústia, no momento de alegria, mas que o Senhor tem olhado para nós. Basta nós confessarmos a Ti e pedirmos a Ti a Sua misericórdia, que o Senhor ouve as nossas lágrimas. Ó Pai, que essa mensagem ela venha marcar os nossos corações e que ela venha a ser para nós como respostas dos céus, de que basta somente crer no Senhor, para que o Senhor possa se derramar sobre nós. É isso que eu peço, Pai, nessa noite de quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja e amém. Amém.